Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. O culto hoje é o último culto de oração do ano. E eu queria oferecer em ação de graças, especialmente pela vida de cada uma de vocês que tem estado comigo, ombro a ombro, sobretudo nesse meu momento. E eu queria mais uma vez também render graças pela presença da minha irmã, prima irmã Cristina, que tem andado também comigo por toda a minha vida. É mais irmã do que minhas irmãs de sangue. E eu glorifico demais a Deus por sua vida, viu? Você é especial demais. E nós vamos abrir nossa Bíblia. Se você não quiser abrir, apenas escute. Do livro do profeta Jeremias, capítulo 29. E nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 14. Jeremias 29, de 10 a 14, diz assim a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te dou, Senhor, pela vida de cada uma dessas mulheres que tem andado na tua presença, que tem te buscado com inteireza de coração. E eu quero te agradecer pela vida da minha irmã Cristina. Que o teu nome, Senhor, na vida dela seja em todas as áreas glorificado. E que tu possas falar conosco no dia de hoje, através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. A grande chamada de hoje para nós é para que não desistamos de clamar ao Senhor em relação às nossas lutas diárias, que não têm sido poucas. E que nós tenhamos a certeza da resposta de Deus. Que a partir de já, do momento em que colocamos os nossos pedidos na presença do Senhor, que aguardemos o agir de Deus. E Ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Nenhum mestre da parte de Deus é tão eloquente e tão convincente quanto o sofrimento. O texto lido faz parte do conteúdo da carta do profeta Jeremias, inspirada por Deus aos cativos em Babilônia. E a finalidade daquela carta era alertar o povo a respeito tanto da dureza dos seus corações e chamá-lo ao arrependimento, quanto aos falsos profetas que profetizavam segundo o desejo do coração do povo
que era se libertar do cativeiro. Por que que o Senhor permitiu aquele cativeiro? Por causa da dureza do coração do povo. E Jeremias ali é usado pelo Senhor para alertar o povo a não confiar nos profetas e sonhadores mentirosos que eles se levantavam naqueles dias para agradar o povo em detrimento da vontade de Deus. E como isso tem se repetido através dos séculos. No livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, a parte B do versículo, aquele profeta traz uma revelação tremenda para o povo de Deus. Ele diz o seguinte: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Isso significa que nem sempre a tempestade ou mesmo o cativeiro é um mal em si mesmo. Muitas vezes faz parte da estranha e eficaz didática de Deus para colocar as coisas nos seus devidos lugares. O Senhor fala amorosamente, muitas vezes e de muitas maneiras, através de inúmeros instrumentos. E quando o Senhor percebe que o coração do povo continua endurecido, Ele vai usar ferramentas mais eficientes. E o cativeiro foi uma delas. E aí eu quero repetir mais uma vez: nenhum mestre de Deus é tão eloquente, tão convincente quanto o sofrimento. O socorro de que precisamos vem efetivamente apenas do Senhor. Muitas vezes nós colocamos nas mãos de pessoas humanas, sejam elas quem forem, respostas para os nossos anseios. Ninguém tem. Quem tem é o Senhor. Eu sei que muitas de vocês têm orado, clamado por maridos, por filhos de corações endurecidos. E eu queria ousar no dia de hoje dizer a você: continue crendo. E já comece a agradecer pelo jeito que o Senhor vai responder. E do jeito que Ele responder, glorifique o nome dEle. Amém. Precisamos ficar espertos e não dar ouvido aos profetas e sonhadores que se levantam como pedras de tropeço à vontade de Deus, mesmo no nosso meio. Somos a cada curva do caminho instados e desafiados a confiar no Senhor. Ele sabe o que faz e como faz. Precisamos ficar espertos e não dar ouvidos aos profetas e sonhadores que se levantam aos montes no nosso meio e servem sim de pedra de tropeço à vontade de Deus. O profeta Jeremias traz aqui 3 revelações da parte de Deus quanto aos seus propósitos em atravessarmos as dificuldades da vida. Primeira revelação: a dificuldade, a tribulação, o cativeiro tem prazo de validade, tem tempo para acabar. Ouviram? Enquanto o Senhor prepara a vitória, prepara os nossos corações para recebê-la. Enquanto não se cumprirem os dias determinados para que sejam consolidadas as mudanças em nossos corações, nada acontecerá. E esse tempo, de certa maneira, é determinado por nós. E se eu só tivesse a chance de dizer uma frase a vocês, eu diria: não endureçam os seus corações. Deixem-se ministrar pelo Espírito de Deus. Quanto mais nos endurecemos, mais a vitória será postergada. Não adianta os mestres da autoajuda e os gurus tentarem dizer o contrário. Nem profeta, nem visionário, nem prognosticador. Propósito de Deus se cumpre no tempo de Deus, não do homem. A segunda revelação aqui: não estranhemos os métodos de Deus para cumprir seus propósitos em nossas vidas.
Se o Senhor tem propósito na vida de cada um de nós, esse propósito se cumprirá em nome de Jesus. Quando pedimos algo ao Senhor, só Ele conhece o tempo e o modo de fazer o que desejamos. A ferramenta que Ele vai usar para quebrar o coração endurecido vai depender do material de que é feito aquele coração. Ele poderá usar do pequeno martelo a dinamite. Uma coisa o texto deixa bem claro: tudo concorrerá para o nosso bem. Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. O cativeiro de Babilônia durou 70 anos, por causa da dureza do coração do povo. Não sei o tempo que Deus vai usar para lhe dar a vitória que você tem esperado nessa situação que o aflige, mas de uma coisa eu tenho absoluta certeza: Ele sabe fazer caminhos no meio das nossas tormentas. Aquilo que parece ter vindo para nos destruir, vem exatamente para nos reconstruir. O seu caminho é perfeito. Sempre a sua palavra é provada. Terceira revelação: nenhuma oração fica sem resposta. Ao tempo de Deus, todas serão respondidas. Não esqueçamos que não também é resposta. O Senhor é especialista em aparar as nossas lágrimas e receber as nossas orações, sobretudo aquelas que brotam de um coração quebrantado e contrito. Deus se agrada da sinceridade de nosso coração. Na verdade, Ele sonda mentes e corações para nos dar o que precisamos. O Senhor deseja que nós, aliás, Ele deseja de nós um relacionamento íntimo com Ele. Ele deseja que o busquemos de todo o nosso coração. Só aí Ele se deixará achar e mudará a sorte daquele que o busca em verdade. Ele não olha nem se impressiona com as nossas performances religiosas ou nossas práticas religiosas exteriores, com longos jejuns, gritos, algazarra dentro das igrejas, jejum sem mudança de atitudes. Vejamos o que ele diz em Isaías 58, 6 a 11. Eu peço licença para ler o texto, é um pouquinho longo, mas é interessante que nós escutemos. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos.
Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O Senhor está dizendo para nós que Ele se importa com o que vê em nossos corações. Só quando Ele for buscado assim, com interesse de coração da nossa parte, então Ele mudará as nossas circunstâncias, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Em Naum 1,7 diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Amém? O que esse texto nos ensina hoje, no limiar do novo ano? Primeira lição do texto: as nossas tribulações, tempestades, dificuldades nesta vida, todas têm prazo de validade, têm tempo para acabar. O próprio Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. A segunda coisa que aprendemos é que o tempo de duração de nossos cativeiros é o tempo de duração da nossa rebelião. A obediência nos capacita a receber o que já está reservado para nós. Em terceiro lugar, o Senhor é especialista em fazer caminhos nas piores tormentas que nos assolam, porque só Ele conhece os pensamentos que tem a nosso respeito. E para terminar, eu queria dizer a você que nenhuma oração, ouviu, Valéria? Nenhuma oração ficará sem resposta. Ao seu tempo, todas serão respondidas. E não também é resposta para algumas das nossas orações. E o Senhor sabe quando precisa dizer não como resposta. Amém? Vamos orar umas pelas outras.